você caiu nesse vídeo, certamente você já se perguntou qual é o jogo mais pesado do PlayStation 2. Aquele jogo que fez o console fritar em questão de processamento gráfico e memória. E isso aí, amigo, na época, era motivo de discussão na escola. Só que naquele tempo, irmão, ninguém aqui sabia provar com argumento técnico. Todo mundo ficava só no achismo. O problema é, 15 anos depois, o pessoal continua da mesma forma. Aqui no YouTube é muito fácil você encontrar vídeos de nego falando que tal jogo é o mais pesado, mas ninguém coloca o real motivo. Só fala que ele é o mais pesado porque ele é o mais bonito, tem mais gráfico e fica por isso mesmo. Poxa, irmão, assim fica difícil, né? A gente quer saber o real motivo da parada, esse assunto já se estendeu por muito tempo até eu lançar esse vídeo. Fala pessoal, eu sou o Guilherme Creative. E se você, assim como eu, sempre foi um cara mais técnico, sempre quis saber o porquê das coisas, agora nós vai resolver essa treta de uma vez por todas. Eu vou apresentar games que explodiram o chip gráfico do Play 2 e te mostrar de uma vez por todas qual deles é o mais pesado. Só que as informações que eu vou apresentar aqui, eu não tirei do nariz não, moço. Eu vou te mostrar argumentos técnicos e tirar da tua cabeça que gráfico bonito não necessariamente torna o game mais pesado. E sim, a má otimização no desenvolvimento desses jogos. E se isso tudo for novidade pra você, relaxa. Nesse vídeo você vai aprender junto comigo. Vamos lá. Olha, não é de hoje que a criatividade dos desenvolvedores são barradas pela falta de tecnologia da época. Existem muitas ideias que surgem na produção desses games que acaba dificultando a vida dos caras e por causa disso, muita ideia acaba sendo deixada de lado. Um exemplo clássico disso é o próprio GTA, onde você descobre que a ideia de ter 3 protagonistas não surgiu no GTA V, e sim já no San Andreas. Os resquícios dessa ideia a gente encontra nas linhas de programação esquecidas dentro do game, que todo mundo sabe que aqui não deu certo, para anos depois ser implementado no GTA V. Tá, beleza, Creative, eu já entendi. Mas quais são os elementos que fazem com que um game se torne mais pesado? Bom, nos mares da internet é fácil você encontrar muita gente falando que Shadow of the Colossus é o game mais pesado do Play 2, por conta da sua textura, motor gráfico e jogabilidade, sem contar o tema abstrato do game, que funciona de maneira muito bonita. Só que, mano, isso daí tem que tá vendo, porque foi como eu falei, o que deixa o game mais pesado no console não é o gráfico em si. Um exemplo de otimização é o próprio GTA, que no seu lançamento com um PC de 15 mil conto não rodava o game direito. E atualmente ele trabalha para rodar em absolutamente tudo, mesmo sendo na pior qualidade possível. Só que se eu te falar que o GTA V roda muito melhor do que o GTA IV lançado em 2008. Sim, irmão, GTA IV é mais pesado do que o GTA V. E existem inúmeros elementos que fazem com que isso se torne um fardo. Motor gráfico com uma engine mais inteligente que trabalha no realismo, tanto dos NPCs quanto na física aplicada nos carros. Eu já expliquei tudo isso no meu vídeo onde eu falo de GTA IV no card em cima, caso você queira ver. E além de ser um port bem porco, bem tosco pro PC, um anti-serrilhado horrível nos consoles, a queda de FPS também contribui bastante com isso, tornando esse game muito mais pesado do que o GTA V em questão de processamento e renderização. E isso é um fato, amigo, quer você goste ou não. Lá no Play 2 existem games com gráficos bonitos, mais nítidos, com muito mais efeitos especiais, com uma quantidade absurda de elementos na tela sem oscilação de FPS, que rodam muito melhor do que o Shadow of the Colossus. Vamos começar com o queridíssimo God of War 2, que pra época era um exemplo de game atual, com gráficos muito acima da sua geração, efeitos especiais absurdos e uma jogabilidade hack and slash incrível. Gran Turismo 4 também era exemplo, uma física aplicada em simulação de carro que tinha suporte e resolução 1080i no cabo componente, isso daqui todo mundo lembra. A gente também não pode esquecer do Tekken 5, que além da jogabilidade, tinha captura de movimentos de lutadores reais para desenvolver no game, com texturas e detalhes bem nítidos, além de cenários modulados em 3D, com NPC de fundo sendo renderizados ao vivo na gameplay. E outro game que, se a gente for falar de Play 2, a gente não pode deixar de citar jamais, é o nosso poderosíssimo Black, que é referência de gráfico top pro PlayStation 2 até hoje, com muitos efeitos de câmeras, texturas realistas nas armas, efeitos de luz com refração e iluminação de ambiente. Coisa de cair o queixo, irmão, era muito raro um game que tinha todos esses efeitos. Ah, Creative, mas esses games têm a obrigação de ser bonito mesmo, afinal de contas, nenhum deles é de mundo aberto. Sim, inteligente essa observação aí. Só que pra mim, eu não acredito que um game pra ser considerado pesado pro console tem que ser de mundo aberto. Só que aqui no canal, amigo, é tudo nosso, é nós que manda. Então vamos supor que sim. Vamos falar de games de mundo aberto agora e tá muito fácil eu citar vários aqui, porque o próprio Shadow of the Colossus é um game de ação e aventura em mundo aberto, numa perspectiva em terceira pessoa. E tinha gráficos de cair o queixo,
queixo, uma direção de arte fenomenal, seu enredo conta com algo muito simples: derrotar 16 colossos, capturar suas almas para reviver uma garota. E no jogo, você pode correr, pular, escalar, dar espadadas, atirar com flecha, cavalgar. Ele tem sistema de estamina e upgrade de vida e resistência. Beleza? Só que, amigo, e as possibilidades? Porque por mais que o mapa seja gigantesco, 30% das áreas onde você vê, você não tem acesso. Você não pode subir em montanhas e ruínas, existem penhascos e paredes gigantescas que demarcam o limite do mapa. E se for pra falar que Shadow of the Colossus é o mais pesado por ser mundo aberto do PlayStation 2, é desmerecer muito game de mundo aberto com inúmeras possibilidades que o PlayStation 2 já tinha. Um exemplo muito fácil pra eu citar pra vocês é o poderosíssimo GTA San Andreas, jogo de ação em mundo aberto gigantesco com um mapa 100% renderizado sem tela de carregamento. O jogo conta com cutscenes e capturas de movimentos de atores reais no jogo, uma caracterização gigantesca do próprio personagem em si, com muitas roupas e acessórios para trocar em níveis de status, podendo upar sua estamina, seu físico gordo e magro, ou forte e gordo, sistema de capacidade pulmonar para você cansar menos, perícia em armas e inúmeras armas. No jogo você pode correr, agachar, se pendurar, pular, nadar, mirar e atirar, atirar dentro do carro, andar e eliminar furtivamente, andar de carro, andar de moto, andar de barco, avião, bicicleta, helicóptero. Todas as áreas que estão no mapa você tem acesso. É renderizado com física aplicada 100%. Pedestres nas ruas com inúmeras animações, inteligência artificial inclusive no trânsito, sistema com diferenças de horário, dia e noite, sistema climático com calor, chuva pesada, neblina, meu Deus do céu, irmão. Ufa, consegui agora. E tudo isso rodando a 30 FPS quase que sem nenhum tipo de oscilação, com um gráfico aceitável. Porque, né, na época GTA San Andreas nem era tudo isso daí, tá aí o Black pra calar a boca dos fanboy. E tudo isso pra te falar que gráfico não necessariamente é um artifício pra que o jogo se torne pesado. O que conta para um jogo, entre aspas, pesado rodar bem num console é a otimização. O GTA San Andreas parece grande aos nossos olhos, mas ele não tem um mapa tão grande assim. Já foi comprovado que True Crime Streets of LA tem um mapa maior do que o GTA V. E isso eu já falei nesse vídeo, no card em cima e link na descrição, caso você queira ver. Porém, irmão, olha o tanto de recurso que o San Andreas tem, e esses jogos não tem, rodando no PlayStation 2 sem oscilação significativa de FPS. No Shadow, quando tu tá apenas com um cavalo, ele se mantém a 30 frames. Quando você tá contra um colosso, ele já cai pra 14, pra 12. Por isso eu digo, amigo, gráfico não é tudo. Conta muito, mas não 100%. Tem jogos como Final Fantasy, a textura magnífica, a modelação do personagem de cair o queixo, com elementos de RPG e mundo aberto. Amigo, é tudo muito bonito e funciona perfeitamente. Que a gente também não pode esquecer de Naruto Shippuden, com os gráficos em cel shading, em mundo aberto, que se mantém um FPS, mano, não oscila. Tem também nosso lindo e amado Dragon Quest, RPG com elementos de mundo aberto. Um dos games mais bonitos que eu já joguei no PlayStation 2, totalmente otimizado, onde eu falo dele no card em cima e link na descrição também. E tem também, óbvio, o nosso queridíssimo Black, que parece gigantesco, mas tem apenas 8 fases. Mano, então tá fechado, eis aqui uma lista de games pesados pra você. Eu vejo muitos vídeos na internet, muitos vídeos mesmo, falando que Shadow of the Colossus é o game mais pesado do console. E esse vídeo é pra provar pra você que ele é mesmo, ele é o mais pesado. Mas não porque tem gráficos bonitos de cair o queixo, e sim porque ele foi mal otimizado, mal feito, mal compactado. O PlayStation 2 ele roda 150 MHz e possui apenas 4 MB de memória. E em certas ocasiões, Shadow of the Colossus, como eu falei, cai pra 12 FPS. E mano, nenhum game na história do PlayStation 2, além do Shadow, faz isso com o PlayStation 2. E olha só, eu não tô falando mal não, amigo, eu sou fã incondicional desse game. Inclusive, ele tá na minha lista de melhores jogos da minha vida, no card em cima também. Tem muito jogo pouca coisa por aí que fritam os consoles e PCs da atualidade por conta da má otimização. Então falar que Shadow of the Colossus é o game mais pesado do console por conta de gráfico é desmerecer títulos bons que eu citei aqui no vídeo só pra alimentar uma ideia de que o jogo é o mais pesado por conta de gráfico, sendo que na verdade foi cagada da desenvolvedora. Mas vale lembrar, pessoal, que esses são os meus argumentos onde eu pesquisei e trouxe aqui pra vocês o meu ponto de vista. Eu não sou especialista de nada, piazada, porém eu passei muito tempo no PlayStation 2, eu já desmontei, eu já quebrei, já arrumei, já adaptei esse console OPL e inúmeras opções. Eu vivi isso na várzea, sem ser profissional nem nada. Por isso eu te falo, se você for técnico e entende bem do hardware, seja bem-vindo para comentar e corrigir aqui embaixo nos comentários.
sempre com bastante respeito, beleza? E pro pessoal que já maratonou o canal Criativo, já deve ter percebido, esse vídeo aqui não é novo, eu já tinha lançado ele há uns 4 meses atrás, só que eu decidi remasterizar ele agora pra um formato atual com um microfone melhor. E fala sério, né, mano? Eu não suporto meus vídeos antigos com áudio cagado. Com esse microfone aqui, eu não preciso ficar berrando, mas eu tinha que começar de alguma forma, né, mano? Era o que nós tinha. É importante olhar pra trás pra saber o quanto andou, o quanto evoluiu, sem perder a essência, levem isso pra vida. E pessoal, tô fazendo vídeo pro Insta também, @guilherme.creative, me segue lá, eu sempre tô trocando ideia com vocês, vamos ser amigo, pô, me manda uma mensagem lá que eu respondo, beleza? E mano, se você tá chegando no canal agora, seja bem-vindo, aqui no canal tem vários vídeos pra você assistir. Pessoal, juízo na cabeça de vocês, um abraço, fique com Deus e tamo junto.